Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentos que são tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então nós temos alguns tipos de alimentos e algumas funções desses alimentos no nosso corpo. Mas antes de falar desses tipos de alimento, eu vou falar um pouquinho para vocês que todo alimento ele serve para levar nutrientes para o nosso corpo. Então, a gente pode falar que os alimentos são nutrientes. E isso, aqueles que levam esses nutrientes para o nosso corpo, que tem alguma função dentro do nosso corpo para auxiliar de alguma forma na conservação e manutenção desse corpo, tá bom? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles são considerados açúcares. E como é um açúcar, ele está relacionado com a energia do corpo. Então toda vez que a gente falar de carboidrato, a gente vai lembrar de energia. Esse carboidrato ele pode ser encontrado em massa, pães, milho, por exemplo, né? Cereais, tá? Ele é muito importante. Só que se você ingere muito carboidrato, que é açúcar, e não gasta essa energia, esse carboidrato vira gordura, que nós chamamos dentro do nosso corpo de lipídios. Esses lipídios, eles são a gordura do nosso corpo. Mas espera aí, a gordura ela só faz mal no nosso corpo não, tá? Claro que nós temos aquela gordura que faz mal, que é chamada de colesterol. Até o colesterol, tem o colesterol bom e o ruim, tá? Então, dependendo da quantidade de gordura que você ingere ou de carboidrato que você não gasta e ele vira lipídio, tá? Ele pode até fazer bem para o seu corpo. Nossa, mas vocês vão se perguntar, como que o lipídio pode fazer bem para o corpo se é gordura? Simples. Nosso corpo, ele acumula e então ele forma uma reserva. E essa reserva é importante para manter a temperatura do nosso corpo. Então, por exemplo, aqueles organismos que vivem em locais muito frios precisa dessa reserva de gordura, como a baleia, por exemplo. Então, eles precisam dessa reserva de energia, de gordura, para conservar a sua temperatura interna. Então, os lipídios, além da gente consumir através dos açúcares que não são gastos no nosso corpo, nós consumimos ele também através de óleos, né? Então, a gente tem óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, vários tipos de óleos, como castanha, amendoim ou até mesmo frutas gordurosas como o abacate, o coco, tá? Chocolate. Então, tudo isso está relacionado com lipídios. Então, esse aqui precisa consumir com moderação, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre uma substância que é muito importante para o nosso corpo, que é chamada de proteína. Com certeza vocês já ouviram falar que a proteína é importante no nosso corpo e precisa ter no nosso consumo diário de nutrientes, né? Então, porque a proteína, ela faz parte, ela tem várias funções, né? Então, uma delas é a composição da estrutura do nosso corpo. Então, ela tem uma função estrutural. Mas não é só isso, a proteína também fabrica os anticorpos, que ajuda a gente a proteger, né, o nosso corpo. E a proteína também tem uma função que a gente chama de função de enzima. O enzima, para quem não sabe, é aquela substância que ajuda no metabolismo. Então, ele vai acelerar o metabolismo da pessoa para fazer com que aquele metabolismo funcione mais rapidamente. Então, a proteína é importante para isso também. Onde é a fonte de proteína? Carne, ovos, peixe, frango, tá bom?
Então, a proteína vem aí desses tipos de alimento. O queijo e leite também é fonte de proteína, tá bom? Temos aí também o que nós já falamos em alguma aula e que vocês também com certeza sabem a importância disso, que são, né, no caso que é a água. A água ela é extremamente importante para várias funções, uma delas é a hidratação. Transporte de substâncias através do sangue. Esse transporte ele é feito através do sangue, né? Nós temos também aí a lubrificação, entre outras funções da água. Temos que lembrar também que tem uma substância que ela é muito importante, porque assim, vamos lá. As verduras é feita de celulose, nós não conseguimos degradar a celulose no nosso corpo, então ela não se dissolve. Porém, a celulose ela não deixa de ser para o nosso organismo como se fosse uma espécie de fibra. Então, as fibras elas são utilizadas na composição das fezes. Então, ela ajuda na composição das fezes, para que essas fezes não fiquem nem muito pastoso e nem muito duro, tá? Então, ela é extremamente importante no nosso corpo. Mas nós precisamos lembrar também que nós temos uma estrutura, tá? Que, na verdade, são duas substâncias. Uma é chamada de vitamina e a outra é chamada de sais minerais. Essas duas substâncias fazem a função de regular o corpo. Então, ela regula o corpo de várias formas e é muito importante para o nosso corpo, tá? Bom, essa é a aula sobre alimentos. Eu espero que vocês tenham relembrado um pouquinho e até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!